Recentemente, um caso chamou a atenção do Brasil. No Rio de Janeiro, um paciente morreu durante uma cirurgia plástica. O detalhe é esse procedimento que era para ser realizado dentro de um apartamento do médico. O profissional foi preso e durante as investigações se descobriu, entre outras irregularidades, que ele não tinha nem autorização para atuar naquela cidade. Por incrível que pareça, situações desse tipo não são incomuns, segundo o levantamento do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. De 289 cirurgias plásticas realizadas entre junho e janeiro de 2001 e junho de 2008, apenas 2% foram feitas por cirurgiões especializados. Isso representa um grave risco à saúde dos pacientes e um risco maior ainda do resultado da cirurgia não sair conforme o esperado. Por isso é muito importante escolher um profissional realmente capacitado. Aqui comigo no estúdio está o presidente do Conselho de Medicina de Alagoas, doutor Fernando Pedrosa. Doutor, tem uma lista de médicos, né, vamos dizer assim, autorizados, né, e especialistas referendados pelo Conselho, pelo Ministério da Saúde? Existe a lista de especialistas. Na verdade, a legislação ela permite que o médico, uma vez formado em escola brasileira ou estrangeira com diploma revalidado e inscrito no Conselho Regional, ele pode fazer qualquer procedimento. Então não há nada que a lei proíba de fazer. Esse é uma das razões. Por essa razão, a gente sempre solicita que os pacientes chequem preliminarmente como é que se aquele é especialista. No site do Conselho Federal de Medicina, que qualquer pessoa tem acesso, tem lá, colocando o nome ou o número do CRM, vai aparecer sua inscrição, vai aparecer a sua foto, até para que ele confira a foto e não tenha charlatões se escondendo atrás de um médico legalmente estabelecido. E aí ele sabe dizer que a gente tem um cirurgião plástico devidamente habilitado. Pode desconfiar, um desconfiômetro, né? Uhum. Quem é esse paciente? De que maneira ele propaga a sua habilidade? Se ele tem um hospital onde fazer a cirurgia, se ele tem uma clínica realmente montada, onde ele atende, né? Eu acho que você se cercando, você vai fazer uma cirurgia estética, que não é nenhuma cirurgia, assim, de urgência. Uhum. Você tem tempo de fazer essa consulta, se planejar, né? de programar e procurar um melhor profissional. Pelas notícias que a gente acompanhou na televisão, este profissional, ele não é cirurgião plástico e ele veio, aquela paciente que culminou com óbito, ela veio indicada por uma amiga. Isso realmente existe. Que deu certo o tratamento, né? O dela refere que foi certo, né? E aí houve o acidente com ela e ela veio a falecer. Me parece que ele já era caçado. Ele foi... É bom assunto. Ele foi denunciado no Conselho do Distrito Federal. O Conselho Regional de Medicina, pela gravidade da denúncia, eu não sei qual, mas fez a interdição cautelar. A interdição cautelar ela é possível quando o médico comete um delito grave, um dano grave. Já foi aplicado várias vezes com sucesso, algumas públicas, são coisas que são públicas e eu posso referir como o doutor Caron, que foi em Goiás, aquele Abdel Massif lá em São Paulo. Ele foi previamente proibido de exercer a medicina antes mesmo do julgamento. O julgamento às vezes demora, tem concessão do direito de defesa, as pessoas têm na sua própria defesa formas contemplatórias e atrasa as coisas, mas a gente hoje pode aplicar isso que está previsto no nosso Código de Processo com o reconhecimento da Justiça. E aí o que é que tem acontecido? Da mesma forma que a Justiça reconhece isso, alguns segmentos entendem diferente. E o que foi que aconteceu? Ele foi suspenso o exercício da medicina para que instruísse o processo e a Justiça mandou voltar. Aí a gente tem visto o comentário, o médico quando comete um erro médico, ele responde e às vezes tem até seu trabalho suspenso. Eu digo, e o juiz quando faz uma coisa dessa, o que é que vai acontecer a ele?
né? Porque ele foi o responsável. As providências nós tomamos, mas aí o juiz... E aí ele continuou. Cometeu mais uma outra falha, ele não tem registro no Rio de Janeiro. Para ele ter registro no Rio de Janeiro, ele precisa solicitar, ele precisa ter sua clínica fiscalizada. O Conselho Regional fiscaliza todas as clínicas que vão ser abertas, e aí ele abriu uma atividade clandestina dentro da medicina e deu no que deu. E é isso que a gente precisa alertar a população acima de tudo, porque não tem volta um dano desse. Um dano desse, né? Não tem retorno. Ele se explicou, se justificou, dizendo que não era nada invasivo, que poderia ser feito de maneira apropriada naquela localização onde ele estava. Quer dizer, não tinha nenhuma maca, não tinha uma luz, não tinha uma instalação sanitária condescendente, não tinha nada. Mas Miguel, para você ter ideia, dentro das normas, todos os consultórios estão normatizados, até os consultórios para o atendimento clínico. Vou citar um exemplo para a gente fugir dessa coisa. A dermatologia. Se o dermatologista ele tira sinais no rosto da pessoa, que não está... Procedimento simplíssimo, ele tem que ter todo o mecanismo de atender uma emergência, porque ele vai usar anestésico. Anestésico pode produzir choque anafilático, pode causar parada cardíaca, e ele tem que ter e tem que saber usar as substâncias que são usadas para ressuscitamento e os equipamentos. Tem que ter um desfibrilador, aquele que dá o choque no coração. E hoje só abre um consultório dermatológico para procedimentos, porque tem um dermatologista que só faz consultas e prescreve alguns medicamentos, esse não tem problema, mas se ele fizer procedimento invasivo de qualquer natureza, ele tem que atender essas exigências do Conselho Federal. E até alguns dermatologistas reclamam dessas exigências e eu explico e sempre convenço eles, mas os charlatões por aí atendem, ou outras profissões que invadem a área médica, atendem sem nenhum protocolo, sem nenhuma burocracia dessa. Eu digo, este é o diferencial da medicina. Esse é o que o médico vai fazer diferente e você vai ter segurança no ato que faz. Mas, infelizmente, nós vivemos numa situação de país com afinidade por ganhar dinheiro incrível, onde alguns médicos, infelizmente, fazem isso. E eu espero, né, que aí o Conselho Federal de Medicina já pode, inclusive, fazer a cassação dele, porque a cassação é um ato referendado pelo Conselho Federal, pela denúncia anterior, que não pôde aplicar a cautelar, mas o processo caminhou. E já foi julgado pelo Conselho Regional e agora só precisamos que o Conselho Federal referende aquilo que foi julgado federal para a gente tirar um profissional ruim da nosso grupo, nossa classe. O alerta é assim, se você está precisando fazer alguma intervenção cirúrgica, pega o número do CRM do médico, o nome completo dele e verifique. E verifique no conselho para saber detalhes ou no que está no site já expressa alguma coisa. E a primeira coisa, se ele recusar, já é uma indicação. Se ele tiver clínica não registrada, se ele opera em hospital clandestino, porque os outros nós fiscalizamos, o que está clandestino não faz parte do nosso universo, apesar de que detectar a gente toma as providências. Mas veja bem, um hospital só pode ser aberto com autorização da vigilância sanitária. A vigilância sanitária só autoriza a abertura do hospital depois que o conselho faz a vistoria, né? Aí, se não tiver vistoria, o certificado da vistoria do conselho, se não tiver o alvará sanitário, porque nós não observamos exatamente as mesmas coisas, né? Porque tem aquilo que a vigilância acompanha com as exigências da Anvisa, da Vigilância Nacional, e o que nós fazemos na esfera da ética do Conselho e da segurança do ato médico. Aí a gente, esse instituto não funcionará, né? Inclusive, é necessário que a vigilância o interdite. Nós não temos a capacidade de interditar a pessoa jurídica. Quando a gente faz a interdição, é sempre do profissional. Então, o médico está proibido de trabalhar naquele instituto. É uma via indireta de interdição, mas a vigilância sanitária tem o poder de interditar. Encontrando, então, havendo algum hospital que não tem essas exigências, eles possam ser fechados. E me parece que, no caso, não foi para fugir dos altos preços, né?
Parece que ele cobrava porque preço. tira alguma série de custos que inerente para a pessoa. Se aquilo fosse feito no hospital com segurança, teria um custo hospitalar muito maior. Primeiro, ele teria que ter uma equipe, né? Teria que ter um anestesista, um instrumentista, enfermeiros. Tem toda a equipe para dar uma segurança. Me parece que ela chegou perto do meio-dia e só foi para o hospital quase meia-noite. Isso. Quer dizer, a intercorrência foi em 12 horas. Deu tempo, inclusive, de um socorro mais imediato, né? Quem está clandestino fica na esperança de que aquele mal-estar pequeno que se iniciou naquele momento desapareça rapidamente, né? Eu tenho mais um detalhe, Miguel, eu não simpatizo nem um pouco com essas substâncias que estão aplicando. Está autorizada, está reconhecida, mas ela já deu tanto problema. Essa substância que usa-se para fazer preenchimento e modelar o corpo, essa mesma usada por ela, uma modelo famosa, teve necrose de toda a região glútea, né? Isso foi divulgado por conta desse produto. Por conta desse produto, porque a gente não sabe. Até mesmo, vamos dizer assim, eu espero que prótese de silicone, ela tem um tempo. Tem. Às vezes é preciso ser retirada. Retirada e recolocada outra e tal, tudo isso. Ou não, tem indicação de retirada total. Total também, sim. Se não adequou o problema, mas com silicone é muito raro, eu, na verdade, nunca vi. Mas com esse produto já tivemos questões levantadas aqui mesmo no nosso estado, por resultados, mau resultado. E ela produz necrose em tecido, é grave. Eu vi fotos atribuídas àquela moça, aquela modelo, e é uma coisa horrível que aconteceu com a área que é a aplicação. Ela quase morre, foi para UTI e tudo, mas ficará com cicatrizes irreversíveis, sem retorno. E aí a justiça vai ter que resolver. Eu não conheço, porque está sendo apurado em outro conselho. Me parece que ela deu entrada no danos morais. Danos materiais. Aí pode ser, isso aí é possível, sim. O conselho vê a questão técnica e ética, mas o subsídio fornecido ao conselho, neste caso, auxilia muito a decisão na justiça, que muitas vezes tem dificuldade de entender o que pode ter sido dano, que pode ter sido uma intercorrência não prevista e tal, mas eu não colocaria, eu não indico para ninguém fazer esse preenchimento usando esse produto, nem jamais concordarei que uma pessoa minha, pessoa que a gente influencia, fizer qualquer tipo de procedimento, pela quantidade de complicações que nós já tivemos. Conversamos com o Dr. Fernando Pedrosa, presidente do Conselho de Medicina de Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.